Mateus 6, verso 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Queridos, quando a gente olha para esse trecho das Sagradas Escrituras, que são palavras do próprio Jesus, do nosso próprio Senhor, nós temos aqui 3 pontos que merecem destaque. Primeiro, que há tesouros sobre a terra. Segundo, que há tesouros no céu. E o terceiro, que é o fator tesouro versus coração, que onde ele termina o texto com a seguinte expressão: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou onde está o tesouro, aí estará o coração. Então eu acredito que esses 3 pontos, eles precisam ser considerados e destacados entre todas as mensagens, que a gente pode ver nesse trecho da Bíblia. Agora, algo importante a destacar aqui é que, com base nesses 3 pontos, a mensagem principal que traz essas palavras de Jesus, ela não está relacionada com a questão de poder ou não poder ter posses e riquezas sobre a terra. Algo que nós precisamos entender. Na verdade, o Senhor está chamando a nossa atenção para o perigo que podemos incorrer em ajuntarmos tesouros sobre a terra, o que é totalmente diferente de ter posses e riquezas. Amém? Então, na intenção de a gente entender melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco, eu te convido a me acompanhar por alguns minutos na análise, na reflexão de algumas coisas aqui. Primeiro, vamos pensar na questão do tesouro, ou dos tesouros que Jesus diz aqui. Olha só, a palavra tesouro, usada por Jesus no texto, vem do original tesauros. E essa palavra fala do lugar no qual coisas boas e preciosas são armazenadas. Tipo, um porta-joias. O que se coloca num porta-joias? Joias. Por exemplo, um cofre. É disso que ele está falando. Ou qualquer outro receptáculo no qual valores são guardados, armazenados. Ou seja, ele fala aqui, na verdade, de lugar, ou de um lugar que a pessoa ou uma pessoa dá a alguma coisa em sua vida. E aqui eu quero te dizer que entra bens e valores, sim, mas também cabe todo o resto que existe na sua vida. Tudo que existe, mulher, filhos, profissão, tudo aquilo que você olha para a sua vida que existe, cabe nesse contexto de tesauros que Jesus usa aqui, nesse texto. Por isso, ele termina com um alerta: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se a gente for olhar no dicionário português, você vai ver que os dicionaristas definem tesouro no sentido figurado como, presta atenção nisso, aquilo que é muito precioso e estimado. Então a gente entende-se que agora isso sai, sim, de uma forma mais clara, do campo de bens e valores, economicamente falando agora. E passa, sim, a abranger tudo que envolve a nossa vida. Porque ele está falando agora de algo
muito precioso e muito estimado por alguém, ou por mim e você. Aí pode ser qualquer coisa. Ok? E eu considero importante nós termos o entendimento dessas duas definições, porque lá no final da nossa reflexão, isso pode ajudar, né, naquilo que a gente precisa entender nesse texto. O segundo ponto que eu quero pensar com você é sobre onde tem tesouros. Está claro no texto. Jesus disse que sobre a terra tem tesouros. Amém? Jesus disse isso. E nós sabemos muito bem que tem, sim ou não? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os tesouros que existem aqui na sua vida? Você vai poder enumerar para mim agora, talvez dezenas deles. Viu como tem? Nós sabemos como tem e como tem tesouros. E se a gente for olhar para a nossa geração, queridos, como a nossa geração tem valorizado os tesouros desta vida, os tesouros da terra. E diante disso é importante eu quero deixar pelo menos uma pergunta, lançar uma pergunta para você pensar. Diante desses tesouros, que a gente sabe que eles têm, e tem um alerta de Jesus acerca dele, que a gente não deve, né, acumulá-los. Qual é a influência que eles têm tido na sua vida? Qual é o lugar que eles têm ocupado no seu coração, na sua existência? É importante a gente pensar sobre isso. O segundo lugar que a Bíblia diz que tem tesouro, que Jesus disse, é no céu, né? E é interessante que, diferente daquilo que ele diz, que acontece com os tesouros que a terra nos proporciona, que a ferrugem e a traça corrói, os tesouros que o céu nos proporciona, que é o ideal acumularmos, a traça e a ferrugem não corrói, ladrão não chega, ninguém pode tirar da gente. E diferentemente dos tesouros sobre a terra, aqui só trata de coisas boas e lícitas. Então eu gostaria, depois de falar sobre isso, sobre a questão das definições e dos lugares onde tem tesouros, caminhar com você sobre alguns exemplos bíblicos, que eu acredito que pode nos trazer um esclarecimento maior de como ser alguém que acumula tesouro lá em cima, ao invés de acumular aqui. Amém? Porque presta atenção numa coisa, todos nós aqui temos um objetivo em comum. Você quer ver? Quem aqui quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Todos nós queremos. Entende? Jesus disse aqui que neste lugar, que eu e você queremos, definimos como nosso futuro eterno, tem tesouros. Se você for olhar os textos anteriores, que é o contexto dessa palavra de Jesus, você vai ver que ele estava combatendo, por exemplo, o comportamento dos hipócritas, dos fariseus. Por quê, queridos? Eles tinham um estilo de vida religioso que fazia tudo querendo se amostrar aos homens. Por exemplo, nos versículos primeiros do capítulo 6, ele vai dizer para nós que eles, quando jejuavam, eles faziam questão de demonstrar para as pessoas que estavam jejuando, né? E entende-se ali que qualquer coisa que eles faziam dentro do campo religioso que eles viviam, eles faziam questão que as pessoas soubessem que eles estavam fazendo. E para esse tipo de atitude, Jesus diz assim, olha, não façam como eles, porque quando eles agem assim, eles já receberam o seu galardão. E de repente ele começa a falar sobre essa questão de entesourar nos céus e não sobre a terra, né? O primeiro exemplo que eu queria falar com você sobre isso, né, para trazer uma clareza maior, eu queria lembrar um pouco de Abraão. Queridos, Abraão é um dos principais personagens da Bíblia. Você lembra de Abraão como o pai da fé, né? Aquele que foi chamado por Deus, aquele que a gente pode ver como um personagem que ensinou muito sobre obediência.
E é interessante você lembrar comigo que Abraão foi alguém que, diante de um chamado do Senhor, isso está lá em Gênesis, capítulo 12, ele quis não apenas ouvir e saber sobre a proposta, mas quando chamado, ele decidiu se entregar de forma plena ao Senhor e buscar viver na íntegra o plano divino para a sua vida. Irmãos, foi fácil o desafio que Deus apresentou para Abraão? De forma alguma. Você vai ver que a promessa seria o que? Ele teria que sair da casa dos seus pais. Só isso, para muitos de nós hoje, seria algo que Deus já levaria um não de cara. Porque eu conheço muitos cristãos hoje que não conseguem morar nem em cidade diferente dos pais. Imagina sair da casa dos pais e ir para um rumo e talvez nunca mais nem vê-los. É o que consistia a promessa de Deus, o desafio de Deus para Abraão. Ele teria que sair da casa dos seus pais, deixar toda a sua zona de conforto, tudo aquilo que de bom ele vivia ali, na sua cidade, junto com seus familiares, e olha que loucura, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tipo assim, eu não vou te dizer agora, eu ainda vou te dizer para onde você vai, mas sai e vai. Você teria coragem de fazer isso com a sua família? Pegar hoje você, a sua esposa e os seus filhos, pé na estrada, Senhor, o único sinal, pega a 153 aqui, ou entra no meio desse mato aqui, e vai. Aí você de repente está naquele sentimento de, acho que é mineiro, né? Vai, tá, vai, quilômetros, e não chega, e Deus não fala mais nada, mas Ele apontou naquele caminho, você tem que continuar andando. Você faria isso? Percebe que ele diz que não foi fácil? Hoje é muito lindo a gente olhar, ler os textos bíblicos e ver Abraão, né, ouvindo, entendendo, aceitando e indo. Mas e se fosse eu, e se fosse você? Nós teríamos feito a mesma coisa? Então, a primeira coisa que eu acho fenomenal nele é que ele não só, preste atenção, parou para ouvir, saber, conhecer sobre a proposta, mas por mais que ele sabia que o negócio não ia ser fácil, ele decidiu aceitar e entrar no Senhor, com o Senhor naquele desafio, né? E isso como resultado, nós temos hoje a Bíblia dizendo que não só ele e a casa dele, mas todas as famílias da terra são abençoadas por causa do pai Abraão. Percebe? Queridos, então, em toda a sua trajetória, você vai ver Abraão obedecendo, de maneira alguma questionando as direções que Deus dava para ele. Tudo aquilo que Deus disse que era para ele fazer, ele fez. E o ponto principal para mim aqui, é quando chega no capítulo 22, quando Deus chega para ele e diz assim, Abraão, está aí Isaac, o seu filho, bonito, né? Eu quero que você faça um negócio para mim. Pega esse menino, vai lá no Monte Moriá, mata ele para mim. Irmãos, olha o nível de obediência, de decisão em obedecer a Deus que Abraão tinha. Você já pensou assim, naquela noite, quando Deus fala isso com ele, ele chega e fala assim, Sara, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma missão amanhã, eu quero te avisar que eu vou levantar bem cedo, né? E as mulheres, né, se for igual a minha, por exemplo, ela queria saber, mas o que é, meu bem? Onde você vai? O que você vai fazer? Talvez a sua também é assim. Já pensou se Abraão vira para ela e fala assim, então tá, segura aí. Olha, eu vou lá no Moriá e vou matar o nosso filho, porque Deus me pediu. Irmão, já parou para pensar se eu tivesse falado isso para Sara? A casa tinha caído, irmão. Talvez quem tinha morrido era ele. Não é verdade? Mas o que a Bíblia vai dizer? Que no outro dia, de madrugada, Abraão levanta e vai. Irmãos, isso fala, isso grita, sabe, no meu coração. Sabe por quê? Ele não estava ali diante de algo, de alguma coisa sem valor na vida dele.
Depois de uma espera de 25 anos, ele tem Isaac. Agora, ele está ali olhando para a promessa. Ele está vivendo uma vida prazerosa com Sara e Isaac. Todos os dias, irmãos, pensa o que brotava no interior de Abraão ao olhar para Isaac. Tipo, Deus realmente é fiel. Esse meu Deus, ele cumpre e faz. Não é verdade? Já parou para pensar todos os dias daqueles anos de Isaac, como foram para Abraão e Sara? E agora, Deus chega e vem com essa, mata ele para mim. E é impressionante a decisão dele de cumprir, de obedecer a Deus. Ele pega o menino e vai lá. E você sabe o que aconteceu, decidido em matá-lo, porque Deus pediu. E sabe uma das coisas que fala muito ao meu coração? É que isso aqui, além de tudo que Abraão viveu, provava uma coisa, que o coração dele não estava em nenhum tesouro que esta vida poderia proporcionar a ele, nem mesmo um filho. Abraão, com essa atitude, ele estava, gritando na sua casa e para gerações futuras: Deus vale mais para mim do que qualquer outra coisa que possa existir na minha vida, até o meu filho, a promessa que ele me fez. Se ele teve essa atitude com o filho, você consegue imaginar como Abraão olhava para sua velhinha de 100 e tantos anos, diante de Sara e Deus? Ou como ele olhava para toda a riqueza que ele tinha, porque a Bíblia diz que Abraão se tornou, ele já era rico quando saiu da casa dos seus pais. Nessa trajetória com Deus, ele se tornou ainda mais rico. Consegue imaginar que nada disso mexia com o coração do cara? Porque se o filho não mexeu, você acha que bens, que ovelhas, que empregados mexeria? Claro que não. Então, queridos, eu olho para Abraão, no contexto dessa palavra de Jesus em Mateus 6, e posso afirmar para você, que Abraão foi alguém que acumulou tesouros no céu. Que teve tudo aquilo que a vida poderia oferecer, proporcionar a ele. Mas nada disso foi suficiente para ter o seu coração. O coração dele estava completamente ligado no Senhor e numa decisão de obedecer a Deus acima de todas as coisas, de amá-lo acima de todas as coisas. Consegue ver isso em Abraão? Agora vamos ver outro exemplo. No capítulo 18 do livro de Mateus, nós temos a história daquilo, ou do personagem que os evangelistas chamam de um homem de posição, um jovem rico. Outros vai chamar de um homem bem-sucedido. E o que aconteceu ali? Essa pessoa chega para Jesus e diz assim: bom mestre, assim como eu e você, olha só, queremos ir para o céu, amém? Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que posso fazer, Jesus, para ir para o céu, para ser salvo? Era isso que ele estava dizendo. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele menino, para aquele homem, e continua, e começa a sua conversa com ele. Ele diz assim: olha, por que você me chama bom? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém é bom, senão um, que é Deus. E o Senhor, logo em seguida, faz uma pergunta para ele: você sabe os mandamentos? E aí o Senhor enumera alguns. Por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E nesse ponto aqui, aquele jovem, ele replica Jesus e diz: Senhor, espera aí, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso aí, eu quero te dizer. Irmãos, pensa no coração dele, achando que estava arrebentando, Eu quero te dizer, eu tenho guardado, eu tenho observado, eu tenho praticado tudo isso aí, desde a minha meninice, Senhor.
Irmãos, olha isso. E ele fazia mesmo, porque Jesus não refuta isso, né? E quando Jesus ouviu aquilo, conhecendo o coração daquele homem, ele vira para ele e diz assim: que bom, mas ainda te falta uma coisa. Vai, preste atenção nisso, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois disso, vem e me segue. É interessante que a palavra tesouro aqui é tesauros, a mesma que Jesus usa no capítulo 6. Percebe? Então, queridos, ele está falando aqui claramente para aquele jovem: ei, deixa eu te falar uma coisa, você pode ser alguém que pratica os mandamentos, que honra teu pai e tua mãe, que não furta, que não rouba, que não comete adultério, que faz tudo isso, mas eu preciso que você entenda uma coisa: o seu coração não está em mim, o seu coração está nas suas riquezas. E por que nós podemos afirmar isso? No último versículo, você vai ver a Bíblia registrando que aquele jovem, ouvindo isso, se entristeceu muito, porque era dono de grandes e de muitas propriedades, ele era riquíssimo. Percebe? Então, quando a gente olha para esta narração da palavra de Deus, a gente pode dizer que este jovem retrata alguém que viveu e acumulou tesouros aqui, na terra. Até praticava princípios da palavra, desde a sua juventude. Mas percebe que o lugar onde o seu coração estava, era nesses bens que a terra oferecia. E é exatamente isso aqui que Jesus quer chamar a nossa atenção. Por isso é que ele diz: onde está o coração, o tesouro estará também o coração. Qual dos dois personagens parece mais com você? Ou com qual dos dois você parece mais? Com Abraão ou com o jovem rico? Eu tenho me feito essa pergunta. Com qual dos dois eu tenho parecido mais? Com Abraão ou com o jovem rico? Algo que nós, os cristãos dessa geração, precisam entender é a proposta do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não veio melhorar a sua vida, Ele veio transformar você. Jesus não veio dar uma melhoradazinha para que você viva bem aqui. Ele veio mudar você, nos mudar e nos preparar para um dia viver eternamente com Ele. É essa a proposta do Evangelho. E sabe o que é interessante? É quando a gente lê histórias como essa de Abraão e do jovem rico, e volta, e eu quero fazer isso com você agora, em Gênesis, no início de tudo, você vai ver que as coisas, parece que só troca figurinha, as histórias parecem que são as mesmas. O que aconteceu em Gênesis, queridos? Eu não sei você, mas eu vejo um Deus altamente empolgado na criação. Quando você começa Gênesis capítulo 1, né, e você vê a Bíblia dizendo ali que tudo era sem forma e vazia, tinha um abismo, parece que a coisa era assustadora e era mesmo. E de repente ele entra em ação e começa a mudar o caos. Ele traz, né, vida naquele lugar que não tinha, ele resolve o caos da terra. E eu vejo um Deus empolgado, dia após dia, concluindo as suas tarefas. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, no fim dos seus afazeres, ele olhava e dizia: uau, foi tudo muito bom que eu fiz hoje. Consegue entender um Deus empolgado, fazendo tudo isso? Mas deixa eu te dizer algo que muitas vezes nós esquecemos. Deus criou ou deu forma a toda a terra ali, porque Ele tinha um projeto especial, que seria a coroa da sua obra. Que projeto é esse? A criação do homem. Ele cria tudo para colocar o homem lá. Agora preste atenção numa coisa. Quando ele cria aquele jardim,
traz à existência Adão e Eva e os coloca lá, a ideia dele não era enchê-los de trabalho, porque ele tinha que cultivar o jardim, trabalhar, encher de trabalho, de afazeres, não. Sabe qual era o principal propósito, a ideia de Deus? Era para a viração do dia. Era aquele momento em que ele poderia chegar lá e se relacionar com o homem. Ou seja, Deus criou tudo perfeito. Criou um homem perfeito, o colocou no jardim para se relacionar com ele, mas o homem, como muitas vezes, tem acontecido com muitos de nós, escolheu o outro lado. Deus coloca eles no jardim e dá algumas direções. Olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer tudo, tudo é de vocês, está aqui, você é o cara, você é que vai governar, cultivar, guardar, você que é o responsável por batizar todos esses animais, você é a minha representação aqui. Adão, vai lá, manda bala. Mas dessa árvore aqui, entenda uma coisa, você não pode comer. Irmãos, olha isso. Diferente do que aconteceu com Abraão, Adão não obedeceu. Percebe que é isso aqui que eu quero te mostrar. Deus cria tudo, bem arquitetado e planejado, coloca o homem lá, dá a ele a escolha de querer obedecer a Deus, amar a Deus. E o que o homem faz? Escolhe a desobediência e o pecado. Naquele momento, Adão estava dizendo assim, com aquela atitude dele e Eva comer do fruto. Olha, eu não aceito que a escolha de Deus é a melhor para mim, eu quero fazer a minha. Isso coincide com algumas atitudes nossas? Coincide, não coincide? Por quê? Muitas vezes hoje, queridos, a gente enfrenta momentos na nossa vida que a gente sabe o que a palavra de Deus diz. Sim ou não? A gente já sabe o que Deus diz, mas o que a gente faz? Escolhe aquilo que a gente acha. Escolhe caminhar conforme aquilo que eu penso que vai ser melhor. Então, quando eu faço isso, assim como Adão, eu estou dizendo, Deus, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é que criou tudo, mas eu quero te dizer, eu não concordo com essas escolhas suas para mim, e eu quero caminhar assim. E todas as vezes que a gente faz isso, desobedece a Deus, onde é que nós estamos entesourando? Na terra. Toda atitude de obediência a Deus, nós estamos acumulando tesouros no céu. Percebe, queridos, a diferença aqui? A gente vê claramente isso nesses dois personagens, em Adão e Eva. E se você for olhar para a sua vida, você vai poder olhar e dizer assim, uau, eu estou acumulando mais tesouros aqui do que lá. Então, para concluir a mensagem, o que eu queria te dizer sobre a questão de acumular tesouro? É algo que a gente precisa entender. Se eu e você queremos acumular tesouros no céu, primeira coisa, nós precisamos decidir fazer do Senhor o nosso maior tesouro. Deus, ele precisa ter um lugar de Deus na minha e na sua vida. Jesus, ele não pode ser Salvador de quem ele não é Senhor. E para o Senhor, a gente se rende. Para com o Senhor, eu presto obediência, disposição em obedecer, seja o que for, eu preciso estar pronto a obedecer, porque diferente disso, ele não é Senhor. Uma vez que se define isso no coração, eu decidi, Deus é o meu Senhor, Jesus é tudo para mim, eu não abro mão dele, eu não troco ele por nada, não dá, não tem como. É ele é o meu maior valor, o meu maior bem. Automaticamente, queridos, vem a decisão de obediência. E quando nós decidimos obedecer a Jesus, nós abraçamos toda a vida do reino de Deus.
E todas as práticas que nós praticamos, todos os atos que nós praticamos dentro do seu reino, nós estamos acumulando tesouro no céu. É por isso que Jesus disse que esse tipo de tesouro, a traça e a ferrugem não corrói. Sabe por quê? Por exemplo, é mandamento amar o meu próximo como a mim mesmo, não é? E como que a gente consegue fazer isso? Só tendo Jesus como Senhor da nossa vida. Se Ele é Senhor e eu amo o irmão Idelmínio como a mim mesmo, irmãos, eu estou acumulando um tesouro aqui, que ninguém me tira. Não é porque ele é o Idelmínio, bonitinho, cabelinho branco. É porque eu estou praticando a palavra de Deus com o meu irmão. Acabou, irmão. Percebe? Ninguém me tira esse tesouro. A ideia é te levar a pensar mesmo, talvez alguns de nós, assim como eu, alguns de vocês, assim como eu, que saímos daqui hoje em crise. Porque, irmãos, será que nós não podemos estar correndo o risco de estarmos simplesmente perdendo tempo, dizendo, com belos discursos e belas canções, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, que Ele é isso, mas estar tendo uma prática de vida totalmente diferente. Eu não quero correr esse risco. Sabe por quê, irmãos? Eu levo a sério a chance que o Senhor me deu de ir para o céu. Eu quero te lembrar de um versículo, no capítulo 15, no versículo 21, Jesus disse assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Percebe? Muitas vezes nós cantamos, e nessas canções nós até choramos, mas irmãos, não adianta cantar e chorar e dizer que ama, chorar, dizer que ama, sendo que eu não pratico, porque quando eu não pratico, quando eu não obedeço, eu estou olhando para Ele, eu não gosto de você tão assim, eu não te amo nada, está vendo? Porque eu não te obedeço. Você pode ficar de pé? Eu queria te convidar a colocar o seu coração diante dEle. Sabe, diante dessa simples reflexão, pensar, onde é que você está acumulando os seus tesouros? Pode ser que hoje seja um dia de decisão. Pode ser que a mesma coisa que aconteceu com aquele jovem rico aconteça com você. Você vai olhar e dizer assim, uau, que tristeza. Quando eu olho para a palavra de Deus, nesse contexto, eu vejo que o negócio aqui não está legal. O meu coração, Senhor, não está no Senhor. Queridos, e muitas vezes isso se faz necessário. Sabe, nós precisamos olhar para nós mesmos à luz da palavra e encarar nossa realidade. Eu quero te dizer que Deus, Ele é mestre de fazer isso com a gente. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E quando Ele faz isso, é importante a gente entender que a ideia dEle não é expor você, não é me expor, não. Ele quer nos atrair, Ele quer nos mostrar que Ele tem graça e favor. E que mesmo em meio a um comportamento, a uma jornada errada de desobediência, se você ainda está vivo aqui no planeta Terra e virar o seu coração para Ele em arrependimento e dizer, Senhor, eu quero mudar de vida hoje, Ele vai te estender a mão. Percebe isso? Ele vai te estender a mão e levar você a começar de novo. Mas começar de novo uma jornada cristã diferente. Sabe, onde tudo aquilo que você relutava em não obedecer, agora você vai obedecer, você vai praticar a palavra. Porque você entendeu que o reino dos céus te proporciona esse lugar onde você pode viver acumulando tesouro para a sua eternidade.
Você pode fechar os seus olhos e orar. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios 15, 19, queridos. Preste atenção numa coisa, ele diz que se a nossa esperança nessa vida, ele está falando de uma vida em Cristo, ou seja, de uma vida cristã. Ele vai dizer que se a nossa esperança da nossa vida em Cristo ou cristã se limita apenas às coisas desta vida, e aqui eu posso pensar que são os tesouros desta vida. Ele diz que nós seremos os homens mais infelizes da existência terrena, ou seremos os homens mais infelizes. Eu oro para que o Espírito Santo convença a mim e a você da verdade sobre nós. Onde você está entesourando? Onde o seu coração está preso? Qual é o valor que o Senhor, os seus princípios, o seu reino tem de fato para você? A resposta está na sua consideração para com Ele e na obediência à sua palavra. Você quer uma mudança hoje? Você pode se render a Ele. Você pode olhar para Ele e se render a Ele. Queridos, chega de cometer os mesmos erros que os nossos antepassados e que nós mesmos temos cometido. E o que eu quis te mostrar é que muitas vezes a mesma atitude de Adão nós temos apenas repetido. Deus tem o melhor para você, aquilo que Ele diz na sua palavra, ou que já te deu de revelação acerca de pontos que são totalmente vinculados à sua vida. Ei, é isso que você precisa fazer, aprender a dar ouvido ao Senhor e à sua palavra. Não adianta eu e você tentar pensar ou intentar no pensamento que aquilo que nós pensamos saber é melhor do que o plano, a palavra dele. Ei, nunca será. Eu quero te dizer uma coisa, por mais que muitas vezes será, tá? Um caminho mais difícil, a palavra de Deus sempre vai nos apresentar o melhor. O caminho de Deus sempre é a melhor opção. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque alguém acha que a separação é o melhor caminho. Não, a separação nunca será o melhor caminho. O melhor caminho é uma vida de conversão, de alinhamento. Porque Deus é o Deus do casamento, é o Deus da família. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha com graça, Senhor, e misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu clamo, ó Deus, por mim, por cada irmão e irmã que está aqui. Senhor, eu não quero que sejamos uma igreja neste lugar que acumule tesouros, ó Deus, sobre a terra. Ó Pai, nós não queremos ser uma igreja que te ame apenas, Senhor, de lábios, mas que tem o coração longe de Ti. Nós refutamos a ideia, Deus, de sermos um povo que tem belos discursos, belas canções,
mas que não pratica, que não se submete à tua palavra. Ah, Deus, nós refutamos tudo isso, Senhor, porque nós entendemos que quando agimos assim, é porque o nosso coração está longe de Ti, Jesus. E se tem alguém que é merecedor de ter o nosso coração, esse alguém é o Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Oh Deus, eu sei que assim como eu já me encontrei em alguns momentos da minha vida, Senhor, tem pessoas aqui hoje que precisam voltar o coração para o Senhor. Vem com graça e favor sobre cada um deles, e que haja uma decisão, Deus, de voltar ao jardim, de voltar a um lugar de comunhão, de voltar, ó Deus, a um lugar onde o Senhor será Senhor de fato. E o Senhor será Senhor, aquele que dá a direção, aquele que verdadeiramente coordena a vida. Eu oro, ó Deus, para que haja essa decisão no coração de cada um daquele que precisa neste lugar. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja, Senhor, filhos que se envolvam com o Seu reino, que pratique a Tua palavra, Deus. Uma igreja, Jesus, que não esteja ligada àquilo que essa vida pode dar, ó Deus, mas aquilo que nos espera na eternidade. O que vai vir depois é o que nos interessa, Senhor. Gera esse desejo no nosso coração, e que o Teu Espírito nos capacite, nos dê poder, condições de decidir caminhar diferente, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todas as, ó Deus, os enganos, as mentiras, que tudo aquilo, ó Deus, que existe em nós mesmos, que tem nos tirado deste lugar, de fazer do Senhor o nosso maior bem, de abraçar a causa do Teu reino, e viver como cidadão dos céus com o Senhor aqui, até que o Senhor volte, que seja arrancado de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor, de forma personalizada, tem para tratar com cada um aqui, à luz dessa palavra, eu oro agora, para que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, faça, e que ela cumpra, Deus, o propósito para o qual o Senhor a envia, ó Deus, na nossa vida hoje, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia.